Instagram da Robotime, Fagner na área, canal do Instagram. Fagner, por que você faz live no Instagram, Fagner? Não tem ninguém assistindo? Ué, o Whindersson Nunes ficou 2 anos gravando vídeo, quase ninguém assistindo. Ícaro de Carvalho, um dos maiores nomes hoje do marketing digital no mundo dos negócios, fazia live para 1, 2 pessoas, assim como muitos dos grandes que estão aí hoje no marketing digital também faziam live para 1, 2 pessoas, e agora eu estou exatamente com 2 pessoas aqui, ó. Então, se os caras que são grandes hoje faziam live para 1, 2 pessoas, por que eu não vou fazer? Fala a verdade, aqui no canal. Olha aqui quem está aqui atrás de mim, Ayrton Senna. Ayrton Senna. Por que eu não fechei as portas da minha empresa? Minha empresa é uma escola de robótica presencial, a Robotime. O forte dela, o benefício maior dela é o fato dela ser presencial. Por que eu não fechei as portas ainda? Por causa desse cara aqui, ó, que está aqui atrás, ó. Ó a frase que tem dele aqui, ó. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Eu só não fechei as portas ainda por causa desse cara aqui, ó. Ayrton Senna do Brasil, quem conhece? Quem já ouviu falar? Olha a frase aí, Demar. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. E hoje eu estou aqui, como eu tenho entrado aqui no meu Instagram, para contar uma história de uma empresa que viveu em um período de crise como esse que nós estamos vivendo hoje, que foi a Grande Depressão de 29. Uma empresa que foi aberta em 1920, o cara era marceneiro. Vai vendo essa história, vocês não vão acreditar. O cara era marceneiro. Começou a fazer móveis, vender móveis, aí veio a Grande Depressão. Veio a Grande Depressão de 29, ele não sabia o que ia fazer com a empresa dele, já não tinha mais matéria-prima para fazer os móveis. Estabilidade não existe desde a década de 20, da crise de 29. Estabilidade nunca existiu. Nós temos que ter essa mentalidade empreendedora e positiva para lidar com o imprevisto, para lidar com o risco. Por mais que a gente tenha uma vida em cima de uma estabilidade, uma certa estabilidade, que a gente faz aquilo acontecer, surgem situações como a crise de 29, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a crise de 2008, essa crise agora, e aí muitos e muitas se veem em situações desesperadoras, entram em depressão, como já está previsto aí a maior crise também de depressão da história, pelos especialistas. Então, a mentalidade que a gente precisa criar é uma mentalidade positiva e empreendedora. Por que empreendedora? Empreendedora é porque é aquela pessoa que age, mais do que planeja, do que fica ali organizando, ela tem atitude para mudar as coisas. E esse cara, dono dessa loja de imóveis, o que ele fez? Ele começou a pensar em novas maneiras de poder continuar com o seu negócio. A fábrica dele pega fogo, bem nessa época, sofreu um incêndio, além da crise sofreu um incêndio. Eu já comentei com algumas pessoas esses dias atrás, poxa vida, eu vou fechar a minha empresa, porque eu estou sem caixa, estou sem capital de giro. Sabe quantas palavras de incentivo que eu recebi dessas pessoas que eu comentei, pessoas próximas? Falou assim, não, vai lá, continua. Eu recebi palavras assim, ó, não, entrega logo o prédio para a imobiliária. Então, a mensagem que eu quero trazer aqui para você que é empreendedor, ou que quer ter uma mentalidade positiva e empreendedora, se você não acreditar em você, provavelmente mais ninguém vai acreditar em você. Você precisa estimular os seus sonhos, os seus objetivos de maneira positiva, porque não está ruim nunca só para a gente. Todo mundo está vivendo uma batalha que a gente não sabe. E essa voz que fica na nossa cabeça, a gente tem que enfrentar ela de cabeça erguida. E esse cara que tinha essa fábrica de imóveis na década de 20, o que ele fez?
Com a crise de 29, a Grande Depressão, uma das maiores crises que existiu, e com esse incêndio, ele se perguntou: o que me sobrou aqui? O que me sobrou? O que eu posso reaproveitar? Olha o pensamento empreendedor, a mentalidade positiva. Em vez de focar lá naquilo que pegou fogo, em vez de focar naquilo que não tinha, eu vou focar naquilo que eu tenho ainda. O que eu tenho? E engraçado que essa história, ela linka com uma passagem que tem na Bíblia, que uma mulher está passando por uma dificuldade muito grande, e aí chega um profeta no Velho Testamento, se eu não me engano é livro de 2 Reis, e aí ele pergunta: o que você tem aí? O que te sobrou? Ele pergunta para a viúva, que não tinha como pagar mais suas dívidas, não tinha como mais pagar os seus credores, e iam levar até o filho dela como escravo. E o profeta pergunta: o que te sobrou aí? O que você tem aí ainda? E ela tinha lá só uma botija de azeite, só um pouquinho de óleo, e foi com aquilo ali que ela conseguiu criar um milagre. E o empreendedor, o microempreendedor, ele precisa focar naquilo que ele tem, por mínimo que seja, pelo pouquinho que seja, ele tem que focar naquilo que ele tem, não naquilo que ele não tem mais, ou naquilo que pegou fogo, ou naquilo que a crise levou. Cara, o que você tem ainda? Procura aí, caça aí no fundo da sacola, no fundo do seu salão, o que sobrou para você? E esse cara, vai ver nessa história, no final vocês vão se surpreender. Esse cara que tinha uma fábrica de móveis, que estava na crise de 29, que pegou fogo, ele começou a pegar só aquilo que sobrou de madeira, o resto da matéria-prima, o resto que ele tinha, e ele começou a fazer brinquedo. Ele começou a fazer brinquedo de madeira e começou a vender brinquedo. Em 32, quando a fábrica estava começando a alavancar, com os brinquedos, estava dando certo o negócio, ele conseguiu pegar aquilo que tinha sobrado dele e reerguer e fazer um novo negócio. Veio a Segunda Guerra Mundial. Olha só como a gente não controla, como a gente não tem o controle na nossa mão. O mais perto de ter o controle na nossa mão é sendo um empreendedor, buscando a liberdade, sua liberdade financeira, sua liberdade pessoal, profissional. E aí, ele enfrentou a Segunda Guerra Mundial de novo, e ele começou a buscar novas alternativas para continuar produzindo os brinquedos de madeira. E aí o filho dele já ajudava ele, e aí ele já contratou alguns estagiários nessa firma de madeira, e a firma ela começou a crescer. E aí quando tinha 21 anos de empresa, eles decidiram trocar a matéria-prima de madeira para plástico, que é essa pecinha que você está vendo aqui na minha mão. Essa fábrica era uma fábrica de móveis lá da Dinamarca. Virou uma das maiores potências mundial. É uma das maiores marcas hoje, é a Lego. Em 1952 eles chegaram nesse modelo que é hoje. Olha a percepção de mercado, você que é empreendedor. Fagner, mas você fala aqui, você fala de profissões, você fala de robótica, você fala de empreendedorismo. Cara, o topo é a mentalidade. A mentalidade é uma só. A mentalidade para o cara que quer ser empreendedor, para o cara que quer ser bem sucedido na vida, para o cara que quer ser bem sucedido empreendedor, ele tem que manjar de tecnologia agora, ele tem que entender de tecnologia, o mínimo que seja. As 5 marcas mais valiosas do mundo hoje são de tecnologia. O que isso significa? É a tecnologia que está regendo a economia mundial. Por isso que a China está passando os Estados Unidos. A tecnologia está regendo o mundo dos negócios. A gente precisa ter noção disso. Então eu queria trazer essa história desse cara, Ole Kirk, fundador da Lego, que enfrentou a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial, enfrentou uma mudança de matéria-prima, de madeira para plástico, e inventou uma das maiores empresas, uma das maiores marcas do mundo. Então é possível entrar em uma crise e sair dela muito maior
do que quando entrou. É possível inovar numa crise. Ambientes de crise é ambientes em que o poder muda de mão. Muitas vezes o poder muda de mãos. O dinheiro troca de mãos. Muitas empresas grandes quebram e muitas pequenas começam a crescer. E hoje, com a tecnologia mais do que nunca, é possível crescer sem a quantidade de dinheiro que se precisava antigamente. Porque a tecnologia ela traz escala para o negócio a nível mundial com a internet. Então, talvez essa história, essa mensagem desse cara da Lego que inventou tantas crises possa trazer um ânimo para todo empreendedor, para todas aquelas pessoas que estão precisando se reinventar. Então era essa mensagem que eu queria trazer aqui hoje, antes do almoço, para que nós possamos ter aquela injeção de ânimo e buscar inovação, buscar acreditar nos nossos sonhos, nos nossos objetivos e enfrentar de cabeça erguida, porque o que fica é a nossa paixão, é a nossa luta, é a nossa história. A gente só tem paz na nossa vida quando a gente tem coragem para enfrentar a guerra. Um grande abraço, galera.